Certamente você já deve ter ouvido uma frase dizer o seguinte: Deus não vê da mesma maneira que o homem vê. E isso é um fato, isso é verdadeiro. Realmente Deus, ele não vê da mesma forma que nós vemos. Além de ver o que está do lado de fora, Deus ele vê o que está no interior de cada ser humano. E é por isso que eu gostaria já, no início desse vídeo, dizer o seguinte para você: não permita que o julgamento das pessoas interfira a obra de Deus na sua vida. Porque com certeza, independentemente se você é uma pessoa que se encontra ainda prisioneira de alguma coisa que você não consegue mudar, abandonar, largar, que você não consegue ainda deixar por você não ter forças, por você ainda não talvez entender o quanto você é importante e precioso para Deus, eu quero que você saiba que mesmo que diante das pessoas, diante da sociedade, diante deste mundo, você possa ser alguém sem nenhum valor, sem nenhuma importância, mas Deus, ele sabe o que realmente existe no interior do seu coração. E eu gostaria de trazer hoje a história de um homem muito conhecido na Bíblia, que se chamava Zaqueu. É claro que quando nós falamos de Zaqueu, nós nos concentramos muitas das vezes apenas na sua estatura, na sua curiosidade, no momento em que ele então subiu ali numa árvore para então ver Jesus. Porém, eu gostaria de poder retirar dessa história algo que muitas das vezes escapa aos nossos olhos, nós não conseguimos observar com muita clareza. Já que eu mencionei aqui o fato de você não deixar o julgamento das pessoas interferir na obra de Deus na sua vida. Então, muito bem. Para você que já conhece essa história, você sabe que Zaqueu era um homem que ele tinha uma péssima reputação diante das pessoas, era um homem odiado por causa dos seus erros, por conta da sua maneira de administrar. Então ele era alguém que se aproveitava do poder que ele tinha para então roubar ali as pessoas, mentir para as pessoas. Então era um homem completamente errado na sua conduta. E com isso, com certeza, criou-se muito ódio no coração das pessoas, revolta. Ele era um homem que era visto de uma maneira muito negativa pelos homens, pela sociedade. Então, quando Zaqueu, ele manifestou aquele desejo, aquela curiosidade de então conhecer quem era Jesus, de saber quem era aquele homem que todo mundo comentava, que todo mundo falava. Havia muitos milagres, havia muitas coisas que estavam sendo comentadas a respeito do que ele estava realizando na vida das pessoas. Então Zaqueu, ele correu e ele quis então ali conhecer quem era Jesus. Então, para a grande surpresa de Zaqueu e para a surpresa também de todos que o conhecia, que estava ali à sua volta, quando Jesus chegou próximo daquele local onde ele estava, porque ele subiu numa árvore, Zaqueu, ele não foi chamado de publicano, ele não foi chamado por algum apelido, por algum nome que talvez as pessoas davam a ele, mas pela surpresa de Zaqueu, ele ouviu o nome dele ser chamado. Imagina você alguém que é todo errado na vida, alguém que as pessoas o condenam pelos seus erros, alguém que as pessoas nem suportam estar perto, nem suportam ouvir falar dele, nem suporta olhar para ele, porque ele era uma pessoa odiada, uma pessoa considerada um pecador. Quem poderia imaginar que aquele homem tão errado, aquele homem condenado pelas pessoas, tão criticado, tão odiado, seria convidado a abrir as portas da sua casa para receber Jesus? Então, você começa já a perceber que nós nunca podemos deixar que o julgamento das pessoas interfira na obra, no plano de Deus para nossas vidas. E este homem, com a vida toda errada, ele recebeu Jesus na sua casa. E você sabe que algo muito importante que as pessoas, às vezes, elas não se dão conta, que nem todo mundo que está vivendo de uma forma errada,
que está vivendo de uma maneira contrária, até mesmo as coisas, à vontade de Deus, não significa dizer que essa pessoa, ela gosta do que está fazendo, ela ama viver nessa vida errada. Você sabia que há muitas pessoas que mesmo estando elas vivendo uma vida completamente ao contrário àquilo que é correto, mas no fundo, ela gostaria de uma oportunidade de mudar. Ela gostaria de ser diferente, ela gostaria de poder se livrar de tudo aquilo que ela está praticando, das coisas erradas. E às vezes tudo que ela precisa é de uma oportunidade. Então, a prova de que neste mundo há muitas pessoas que elas querem de verdade mudar a vida, elas querem de verdade sair da condição que ela está vivendo. E Zaqueu, então, tomando iniciativa, e aí está a prova do que ele trazia verdadeiramente dentro do coração. E como eu disse, Deus não vê da mesma forma que o homem vê. Deus vê o que está dentro de cada ser humano. Então, ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Olha, somente alguém que verdadeiramente traz dentro de si um desejo enorme de mudar o que ele é, o que ele tem praticado, ele vai tomar uma atitude dessa. Então, a gente aqui vê, de fato e de verdade, apesar de Zaqueu ser aquele homem que as pessoas condenavam, que as pessoas o tinham como uma referência negativa, um homem odiado, um homem que não tinha uma conduta correta, um homem que enganava, um homem que mentia, um homem que roubava os outros, um homem que fazia coisas erradas. Mas dentro daquele coração havia um desejo, sempre houve um desejo de se tornar uma pessoa melhor, de se tornar um homem diferente, de largar todas aquelas práticas erradas e se tornar um cidadão correto, uma pessoa de bem. Você sabe que por conta do ser humano só conseguir ver o que está do lado de fora, de ver os erros e ver as consequências desses erros e não poder ver o que está dentro, então fica mais fácil o ser humano condenar, criticar, julgar. Mas Deus não faz isso. Você sabe que Jesus fez, no momento que ele ouviu essas palavras de Zaqueu, ele disse o seguinte: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, você vê que o desejo de Deus é completamente ao contrário de nós, seres humanos. Enquanto o ser humano ele considera algo perdido, uma causa perdida, o ser humano ele considera alguém que não tem mais jeito de mudar, de se transformado, Deus ele olha completamente diferente, ele vê esperança, ele vê que aquela pessoa ela terá a oportunidade de mudança de vida. Quem sabe, talvez, eu estou falando com muitos Zaqueus neste momento, não propriamente o seu nome, Zaqueu, mas como referência a essa história, você é como Zaqueu, você é uma pessoa que você reconhece que há muitas coisas erradas na sua vida, muitas coisas que você se sente envergonhado, e essas coisas que você pratica, infelizmente, têm dado à sociedade ou às pessoas à sua volta motivos para que elas então o julguem, o condenam e até mesmo façam de você uma pessoa como um mau exemplo, achando que você não tem nenhuma chance de mudar de vida. Mas, com certeza, o que as pessoas não sabem e o que elas não podem ver é o que está dentro do seu coração, um desejo de mudar, um desejo de ser um homem, uma mulher diferente, uma jovem diferente, um jovem diferente, um marido diferente, uma esposa diferente. Então, qualquer que seja o seu erro, qualquer que seja aquilo que você está hoje praticando como errado, que tem trazido vergonha e tristeza para dentro do seu coração, Deus, ele dá a você a chance, a oportunidade de também falar as mesmas palavras que ele falou para Zaqueu. Ele também quer poder entrar na sua casa, que é a sua vida, que é o seu coração, e assim
trazer a salvação, trazer a mudança, a transformação, te libertar desse peso, dessa consciência, desses sentimentos que faz você se sentir a pior criatura na face dessa terra, porque Ele ama você. E não se esqueça, Ele veio salvar aquele que está perdido. E se você se sente assim perdido, então considere-se neste momento que Ele dá a você a oportunidade de fazer de você ser uma pessoa salva, porque Ele veio para isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e te dê forças para que você também, independentemente do que você tem sido, você possa se levantar e se tornar uma pessoa melhor para Deus. Não tentar mudar para as pessoas, mas buscar mudanças para você mesmo e para Deus. Que Deus te dê força e abençoe a sua vida e toda a sua família. E espero que esse vídeo de hoje, que essa mensagem de hoje, possa ter trazido ao seu coração a força para que você então tome a boa decisão na sua vida. E se isso ajudou você, ou se você também lembrou de alguém que precisa ouvir essas palavras, envie para essa pessoa, convide ela a participar aqui no nosso canal. Toda semana nós temos mensagens que certamente vão ajudar no seu dia a dia. Um forte abraço e na semana que vem nós estaremos de volta aqui no nosso canal com mais uma mensagem para abençoar a sua vida. Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção. Até semana que vem.